Glória a Deus, dê um aplauso a Jesus. Dê um aplauso a essa presença maravilhosa que está aqui nesse lugar. Ele é digno de toda glória, de toda honra e de todo louvor. Aleluia. Glória a Deus, graça e paz do Senhor Jesus a todos. Glória a Deus por mais um domingo abençoado. Domingo ao Senhor Jesus em família, amém? Dia dos Pais hoje, feliz Dia dos Pais a todos os papai aqui da IAP. Glória a Deus pela sua vida, que o Senhor continue te abençoando grandemente. Em nome de Jesus, que a força do Espírito Santo seja sobre ti, sobre nós, né? Que eu também sou pai, para a glória de Deus, para que a gente possa cumprir essa missão aí a cada dia. Tem alguém vindo hoje aqui pela primeira vez cultuar a Deus conosco? Levante assim a sua mão, para que a gente possa te conhecer. Glória a Deus. Tem nenhum visitante hoje? Tem aqui? Glória a Deus, aleluia. Dê um aplauso ao Senhor Jesus pela vida da irmã ali. Seja muito bem-vinda, em nome de Jesus. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia, por favor. Obrigado aí o pessoal do som aí, está excelente aqui, nunca esteve melhor. Glória a Deus. Joel capítulo 3, versículo 10. Nós vamos ler somente esse versículo. Vamos entrar aqui já na mensagem, porque hoje tem muita coisa especial ainda para poder acontecer, amém? Culto também de Santa Ceia, né, onde nós vamos trazer à memória aquilo que Jesus fez por nós. Joel capítulo 3. Quem não tem Bíblia, acompanha aí no telão, por favor. Versículo 10. Vamos lá. Forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças, das vossas podadeiras. Diga ao fraco, eu sou forte. Amém? Feche seus olhos, por favor, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, porque se nós estamos de pé, é porque o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem sido a nossa força, o Senhor tem sido a nossa fortaleza. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estar na sua casa, com os teus filhos, com os meus irmãos, para poder te adorar, te bendizer, Senhor. Senhor, agora estamos aqui, Senhor, fazendo menção da sua palavra. Fala conosco, Senhor, através do teu Espírito. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos para esse tempo. Fique à vontade, Senhor. Tira, Senhor, de nosso meio todo bloqueio, toda barreira, todo impedimento, Senhor. Em nome de Jesus, venha cair por terras. Que a sua palavra, Senhor, venha, Senhor, trazer um propósito, Pai, a qual ela é designada. Senhor, eu creio que ela não voltará vazia, Senhor, para a tua glória e para o teu louvor, Jesus. Amém? Dê um aplauso ao Senhor, pode se assentar, por favor. O Senhor, Ele ministrou em meu coração para falar sobre esse versículo de Joel capítulo 3, versículo 10, aonde ele está declarando que para o fraco dizer que eu sou forte, aleluia. E dentro desse versículo foi esse tema que o Senhor me deu, né? Diga o fraco, eu sou forte. E o Senhor ministrou no meu coração que sempre quando Ele quer realizar algo nessa terra, Ele vem para escolher alguém para realizar algo, porque Deus, Ele é Espírito. Deus, Ele não é matéria. Então, Ele quer se manifestar através de nós, que somos matéria, aleluia. Deus é Espírito, então Ele quer usar a nossa boca, os nossos braços, os nossos pés, para caminhar onde Ele quer caminhar, para falar o que Ele quer falar, para tocar onde Ele quer que toque, aleluia. Deus, Ele quer se mover através da minha vida e da sua vida. Deus, Ele quer ser o nosso dono. Ele é o nosso Senhor, aleluia. Toda vez que Deus vem realizar a vontade dEle, Ele vem escolhendo pessoas. E são pessoas que, na maioria das vezes, não são pessoas que são fortes, mas são pessoas que são fracas. Não são pessoas que são fortes em sua vida intelectual,
na sua vida financeira, ou no seu conhecimento, ou até mesmo na sua estatura física. Quando Deus vem escolher alguém para realizar algo, Ele sempre escolhe aqueles que não são para que seja. Porque aqueles que já se sentem fortes, não precisa ser aperfeiçoado por Deus. Não precisa mais da presença de Deus, porque já está se sentindo forte, aleluia. Mas aqueles que muitas das vezes se sentem fracos, aí que o poder de Deus se aperfeiçoa. E é isso que está escrito em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Que o poder de Deus, Ele se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Vamos ler aqui esse versículo. Então Ele mesmo disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais que gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amém? Aqui o apóstolo Paulo estava passando por um momento de muita dificuldade na vida dele, uma luta travada, um momento terrível de aflição, e Deus respondeu para ele e disse: Paulo, a minha graça te basta. Fique tranquilo, porque quando você está se sentindo fraco, aí que eu sou forte na sua vida. Eu não sei se já aconteceu com você, os cultos mais poderosos que eu já vivi na minha vida, é quando eu não tinha vontade de vir para a igreja. É quando eu me encontrava com dor de cabeça antes do culto. É os dias que eu chego mais cansado em um dia de trabalho. É nesse dia, se a gente insistir em buscar a face do Senhor, aí que o poder dele irá se aperfeiçoar. Então quando você se sentir fraco, sabe, triste, abatido, sabe, passar por um dia difícil na sua vida, não deixe de vir para um culto como esse. É nesse dia que você vai estar mais sensível a ouvir a voz do Espírito Santo. Porque ele disse: diga ao fraco, eu sou forte. O poder do Senhor, ele só pode ser aperfeiçoado naqueles que entende e confessa a sua total dependência de Deus. Um dia ele chamou o profeta Isaías, e Isaías disse para Deus: Senhor, logo eu sou um homem que habito no meio de um povo de lábios impuros, e sou um homem também de impuros lábios. Isaías já estava dizendo: Senhor, eu não sou ninguém, eu sou falho, eu sou pecador, sabe, eu reconheço as minhas fraquezas, as minhas debilidades. Era tudo que Deus queria ouvir, para que Deus o levantasse como profeta. E Deus falou: Isaías, ele tirou uma tenaz, uma brasa do altar e tocou nos lábios e purificou Isaías. Porque Deus não tem nada com os grandes, Deus tem propósito com os pequenos. Deus não tem propósito com os soberbos, Deus tem propósito com os humildes. Ele mesmo diz que ele rejeita os soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Deus não tem problema com aqueles que estão pecando. Deus tem problema com aqueles que não querem se arrepender. O problema é quando a pessoa peca e não reconhece os seus defeitos e só vê o dos outros. Aí o poder de Deus não se aperfeiçoa. Mas quando a gente reconhece as nossas debilidades, as nossas fraquezas, o favor e a graça de Deus vem sobre a minha vida, sobre a sua vida. Na nossa fraqueza, aí que a graça e o poder de Deus fica mais visível na minha e na sua vida. Não quer dizer que Deus se torna mais forte, mas é que nas nossas fraquezas nós ficamos mais receptivos à força divina sobre a nossa vida. Aleluia. Olha que interessante que está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Eu quero ser bem objetivo naquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. 1 Coríntios 1, 27.
Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ele veio para escolher os fracos. Ele veio para escolher os desprezados. Ele veio para escolher os esquecidos. Deus tem negócio com aqueles que são desprezados. Deus tem negócio com aqueles que estão esquecidos. Talvez tem pessoas aqui que nunca conheceram o seu pai. O seu pai na sua infância te abandonou, não quis assumir a sua paternidade. Mas não se preocupa, já havia alguém que havia te escolhido, você antes da fundação do mundo. E é esse Deus que eu estou ministrando aqui nessa noite. Você não é um acidente, você não veio para essa terra, sabe, para sofrer. Você veio porque Deus tem um propósito, Deus tem um plano na sua vida. Em suas debilidades, em suas fraquezas, em suas decepções, aí que Deus vai entrar. Porque o que faz gerar dentro do homem uma mudança é uma sensibilidade em buscar a Deus em tempos mais difíceis da sua vida. Aleluia! Tem pessoas que falam que é ateu. Não sei se é ateu ou é à toa. Mas quando passa por um perigo na vida, fala: ai meu Deus, não é mais ateu, porque já está clamando por Deus. Quando o filho fica doente e os médicos já não podem fazer mais nada, o ateu agora começa a clamar por Deus. Quando a pandemia vem, aqueles que não criam em Deus começam a crer e clamar por Ele. Não que Deus queira que as pessoas sejam prejudicadas, ou no emocional, no físico, na saúde, para poder buscar a Ele. Deus não quer isso. É porque o distanciamento de Deus, do homem se distanciar dele, isso vai trazer consequências. Aí nos momentos mais difíceis, as pessoas começam a buscar o socorro no Senhor. Eu busquei a Deus porque eu precisava de um socorro. Qual era o socorro que eu precisava? Ser liberto da dependência das drogas, do mundo, da prostituição. Vivia uma vida cativa, provava das coisas do mundo e não era feliz. Só se saciava por algumas horas, depois se encontrava vazio novamente. Aí dentro de mim mesmo eu comecei a pensar alguma coisa de errado. Há algo que eu preciso viver de diferente. Eu preciso de um socorro. Então pessoas que estão em sofrimento, elas ficam sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo, a ouvir a voz de Deus. Eu não sei qual é o motivo que você tem buscado ao Senhor, que você veio para esse culto aqui nessa noite, mas nas suas fraquezas, nas suas tempestades da vida, isso te trouxe para que você pudesse aqui ouvir essa palavra e Deus te fazer forte, e sair daqui te fazer um vencedor, uma vencedora, porque aquele que é fraco, ele faz se tornar forte. Aquele que está vivendo uma vida infeliz, começa a viver em alegria. Ele mesmo disse: vinde a mim, aqueles que são cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus não pode fazer se tem pessoas que estão com as suas forças, a sua vida agarrado às suas riquezas, o seu intelecto, a sua formação acadêmica. É difícil um rico entrar no reino de Deus, porque a sua vida está firmada naquilo que ele tem. Aí Deus não manifesta. Aleluia. Deus só manifesta a glória quando nós reconhecemos que sem Ele nós não somos nada. Independente daquilo que nós temos,
Independente da nossa conta, independente da nossa formação, todos nós de igual forma precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Todos nós somos formados de único jeito, do pó, do barro, e do barro nós vamos voltar. A única diferença é que Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, o Espírito. De caso contrário, todo mundo é igual. Vai voltar para a mesma terra, vai voltar para o mesmo lugar de onde veio. Mas o nosso espírito, a nossa alma, para aqueles que aceitaram Jesus, vai voltar para o nosso Deus, vai viver uma eternidade para Ele. É por isso que Ele disse: não ajunteis tesouros que são dessa terra, aonde a traça e a ferrugem consome, aonde o ladrão mina e rouba. Mas ajunteis tesouros. Aqueles que são fortes em Deus não estão ajuntando tesouros terrenos, não estão com o coração nas coisas terrenas. Aqueles que são fortes em Deus estão ajuntando tesouros espirituais. O poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas, porque Deus escolhe os fracos para fortalecer, para capacitar, dar força, unção, para quando o fraco se levantar em poder, ficar bem nítido, que é Deus que está movendo essa pessoa, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Eu e você está aqui, é somente para nenhuma carne se gloriar perante Ele. Eu ministrando a palavra, irmão, isso é só para a glória de Deus. Quem sou eu? Eu não sou ninguém, eu sou pó, eu sou barro. Há anos atrás eu estava largado no mundo, sem destino, sem propósito. Se hoje eu estou ministrando, eu estou cuidando de pessoas, se hoje eu tenho uma célula, se hoje eu estou, vivendo algo, é por causa de Deus, não é por causa de mim. Não é nas minhas forças, é na força dEle, é na capacitação dEle. Quando João Batista, ele sabia que ele era um dos maiores de semente de uma mulher entre os profetas, mas mesmo assim ele sabia que tudo que ele era dependência de Deus. Ele falou que ele cresça e que eu diminua. Que Deus se torne grande e forte na minha vida e na sua vida. Eu fui buscar na Bíblia alguns personagens que eram fracos naturalmente diante das pessoas. Só que foi uma escolha de Deus, para que a glória de Deus pudesse ser revelada. Porque tudo que Deus faz é para ficar nítido que Ele fez, Ele está fazendo e continuará fazendo. Para deixar bem claro que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. 1 Samuel capítulo 16, abre aí por favor. Esse Deus é maravilhoso. Samuel 16:1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos eu escolhi um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Samuel estava dizendo: se Saul me pegar para liberar essa profecia, ele vai me matar. Só que Samuel era obediente. Eu posso até morrer, mas eu vou entregar a palavra. Esses são os profetas verdadeiros. Independente das consequências, vai entregar a mensagem, doendo ou não. Então disse o Senhor: mas a mensagem não vai ter oferta,
não vai ganhar dinheiro. Entregue a mensagem. Pregue a tempo e fora de tempo. Porque tem pessoas que só querem orar se tiver algo que vai favorecer a ele. Tem pessoas nessa geração que só querem pregar se tem algo que vai atribuir a eles, e não em fazer a vontade de Deus. Porque ninguém pode cobrar de algo que recebeu de graça. A partir do momento que um profeta e um ministro começou a colocar preço na sua pregação, o Espírito de Deus já saiu da vida dele já faz tempo. Porque nós não podemos cobrar daquilo que recebemos de graça. Não é nosso. De graça recebeis, de graça entregareis. Mas Deus é tão bom que na vida do profeta aparecem algumas viúvas de Serepta para prover. Mas não precisa pedir nada para ninguém. Deus prepara todas as coisas. Quem entrega a mensagem e vive o reino de Deus, Deus que cuida, Deus que provê. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vinde para sacrificar ao Senhor. Convidará Jessé para o sacrifício e eu te mostrarei o que há de fazer. E ungi-me a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor e veio a Belém. Eu acho que ele foi com medo no caminho, mas ele foi. Se Saul me pega, mas eu vou entregar. Ele foi. Saíram-lhe ao encontro aos anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a sua vinda? Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e o convidou para o sacrifício. Sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse consigo: Samuel disse, não o Senhor. Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, e qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, o menor. Ele está apacentando as ovelhas. Ele está fazendo o trabalho árduo. Ele está lá. Nem foi chamado para receber o profeta. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Deus escolhe um novo rei para Israel e fala: Samuel vai ungir. Ele está em Jessé, filho de Jessé, um belemita. E naquela família existe alguém que você vai ungir para se tornar o próximo rei de Israel. E Samuel chegou na casa de Jessé. Os primeiros filhos foram apresentados por seu pai. E esses primeiros filhos eram nada mais, nada menos do que os soldados do exército de Israel. Os soldados de Saul. Então eram pessoas capacitadas fisicamente para manejar espadas, para poder lutar contra os inimigos que se opunham contra a nação de Israel. Com certeza eram homens que tinham vigor, tinham força física. Eram homens que já estavam cheios, já estavam para eles mesmos capacitados de si. Quem é capacitado de si, Deus nunca vai escolher para si.
Eles já tinham muito conhecimento, eles já tinham muito de si, eles já estavam muito cheios. E Samuel quase se enganou e ungiu o rei errado. E Deus falou: não, Samuel, não é Abinadab, não é ele, não olhe como vê o homem. É como se tem um patrão e recebe, talvez uma pessoa do recursos humanos, recebeu um currículo de uma pessoa muito qualificada, doutorado, mestrado, já passou por algumas multinacionais, e aquela pessoa do recursos humanos falou: é esse que vai ser o próximo funcionário dessa empresa. E Deus fala para essa pessoa: não, não é esse. Ele estudou, ele se esforçou, ele investiu em suas finanças, mas Deus falou: não é esse. Foi isso que Deus falou para Samuel: não olhe para a aparência. Porque às vezes a gente pensa que pessoas são e não são. É aquelas que a gente vê que não é, na realidade é. Não olhe, Samuel, para a aparência. Tudo isso eu tenho rejeitado. Aí pode aparecer alguém na empresa, não tem capacidade para aquela área, não tem experiência, mas Deus pode falar: é ele. Pode ter um bom caráter, pode ter um bom coração, pode ser alguém que não vai pisar nas pessoas, pode ser alguém que vai ter um coração ensinável. Muitas das vezes é melhor pegar pessoas sem bagagem do que pessoas que já têm muita bagagem, já têm muito peso. Os filhos de Jessé já tinham muito peso, já tinha muitas cargas. Às vezes é melhor pegar alguém sem experiência, mas humilde, disposta a ser ensinável, a crescer junto. Não sei se você está entendendo o que Deus está falando. Deus está dizendo: se eu sou na sua vida, não importa se você não estudou, não importa se o diabo roubou os seus sonhos, não importa o seu passado, não importa a sua idade, vai que eu sou contigo, eu vou abrir a porta, eu vou abrir o mar, você vai passar, eu vou te dar vitória, você vai comprar, você vai conquistar. Porque Deus gosta de fazer coisas inesperadas diante do homem, diante das circunstâncias. Jessé acabou os mancebos, tem um que está lá apacentando as ovelhas, então vai chamar ele, porque enquanto ele não chamar, não vai ter janta, nós não vamos sentar para poder comer. Não chamaram o Davi, Davi era um rejeitado. A família estava dizendo: se o profeta está vindo, nada de bom com certeza vai ter para Davi. Com certeza vai ter alguma coisa boa para os meus outros filhos, mas para Davi, ele nunca vai viver nada na vida dele. Quando ele chegou, Deus falou: Samuel, é ele. E a Bíblia diz que ele pegou o chifre de azeite e colocou sobre a vida de Davi. E o Espírito de Deus se apossou de Davi, daquele que as pessoas achavam ele o mais fraco, o mais improvável, um Zé Ninguém para a sociedade. Foi a escolha de Deus, e agora da fraqueza, Deus colocou a força. Quer ter muito de Deus? Tenha menos de si. Quer ter mais de Deus? Se esvazia cada dia mais. Eu também preciso se esvaziar, nós precisamos da nossa própria autoconfiança, do nosso orgulho, da nossa, soberba, se esvaziar. Porque se Deus vir, ver que já estamos cheios de muita coisa, não tem mais o que encher. Mas quando Deus chega e tem alguém que se humilha, que se esvazia, o Senhor tem espaço. Dê espaço para Deus. Dê espaço para o Senhor entrar. Dê espaço para o Espírito Santo te encher.
Não deixe as coisas desse mundo preencher o lugar que é de Deus na sua vida. Davi, ele nunca mais foi o mesmo. O Espírito de Deus se apoderou dele. Sabe o que acontecia quando um gigante se levantava afrontando o povo? Aqueles que se sentiam forte, os soldados de Saul, eles temiam, porque a luta daquele gigante não era física, era uma luta espiritual. E agora quem se levantou para lutar contra o gigante? Davi. Porque ele disse: quem é esse circunciso que afronta o exército do Deus vivo? Ele vem com lança, mas eu vou na força do meu Deus. Eu vou na força do meu Senhor. Assim como eu acabei com o urso, eu acabei com o leão, Deus me deu unção, me deu graça. Assim será na vida desse incircunciso. Esse sem aliança não tem pacto com Deus. Aqueles que são fortes são aqueles que vivem em aliança com Deus. São aqueles que vivem em oração, aqueles que vivem em santidade. É nisso que o poder de Deus se aperfeiçoa, na nossa entrega ao Senhor. Tem muita gente se preocupando em cuidar do físico e não cuida da alma, e não busca Deus. Porque lutas espirituais só vencem com armas espirituais. Não estou dizendo que a gente não tem que cuidar da nossa saúde, mas tem pessoas se perdendo no propósito, por causa que estão amando o seu próprio corpo, a sua própria vida. E não é por causa da saúde, é porque quer chamar a atenção dos outros. Não, Deus não nos chamou para chamar a atenção das pessoas e a atenção de homens. Deus nos chamou para chamar a atenção dEle. Diga ao fraco: eu sou forte. Aleluia. Davi era assim insignificado, desprezado, mas o Senhor o encontrou. Ele mesmo dizia, quando ele ia para as suas guerras, ele foi um homem que teve mais vitórias militares, porque ele ia na força e no poder de Deus. Salmos 27, olha o que está escrito, que ele falou. Dá para colocar aqui, por favor? Eu não passei para vocês, mas consegui colocar. Salmos capítulo 20, versículo 7. Uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, o nosso Deus. Davi estava dizendo: o meu inimigo está indo contando vantagem na quantidade, no exército, nos cavalos, mas eu vou na força daquele que me ungiu, daquele que me chamou. O que eu e você mais precisa é se fortalecer na força e no poder de Deus em nossa vida. Em Efésios mesmo disse que nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus, daquilo que Deus nos dá, para que possamos resistir contra todas as ciladas do diabo e permanecer firme no dia mau. Aleluia! Deus está aqui nos revestindo. Deus está aqui nos fortalecendo. Deus está aqui nos enchendo de unção, de graça, de sabedoria, para que nós chegamos lá fora e possamos ser vencedores em todas as coisas. Juízes capítulo 6, versículo 11, abre aí por favor. Eu vou falar de uma outra escolha de Deus. Juízes 6, 11. Obrigado. Juízes 6:11.
Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão seu filho estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Ele disse: ai, Senhor meu, com quem livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas, como se fosse um só homem. Israel estava padecendo na mão dos medianitas. Na hora que eles iam colher, os medianitas roubavam a colheita. É por isso que aqui Gideão, ele está malhando o trigo no lagar. Lagar não é para malhar trigo, é para malhar uva, aleluia. Só que ele estava fazendo isso escondido, no lugar improvável. Ele estava ali confundindo o inimigo, para que não pudesse ser roubado em sua colheita. Só que o Senhor tinha um propósito de levantar um juiz, um libertador, para lutar contra os midianitas e ver o seu povo prosperando novamente. Deus, ele não quer que a gente padeça necessidade. Deus, ele não quer que a gente não colha. Esse ano é o ano da colheita. 2026 também é o ano da colheita. 2027. Deus, ele quer que eu e você colha. Deus, ele quer o nosso bem o tempo todo. Joás, então porque o povo estava sendo roubados, a Bíblia diz que por causa da desobediência deles, Deus levantou inimigos. Porque a desobediência, ela traz consequência. Ela traz inimigos. A ação do diabo na vida das pessoas é por causa da desobediência. E a ação de Deus é por causa do arrependimento e da obediência. E agora o Senhor, com a sua graça e misericórdia, vai atrás de alguém para estabelecer um propósito, para levantar um homem, para libertar o povo dessa escravidão. E agora Deus vai, sabe aonde? Na casa mais pobre de Manassés. E escolheu o menor da família, Gideão. Ele mesmo disse: logo eu, Deus, a minha família não tem nada, eu sou o menor. Só que Deus falou: seja valente, você é valoroso, eu vou te usar, eu vou te capacitar, porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Agora Deus levanta Gideão na força e no poder do Senhor, para que ele pudesse lutar contra os medianitas. E agora, quando vai para a guerra, os medianitas são em 135 mil. E os israelitas que estavam ao lado de Gideão era 32 mil. Dentro já dessa conta, a derrota era notória. Só que Deus ainda falou: Gideão, você está indo com muita gente. Tira um pouco mais, tem alguns que estão com medo. Tira um pouquinho, aqueles que estão com medo, pede para poder ir embora. Aqueles que não estão confiando naquilo que eu sou e que eu vou fazer, pede para sair, Gideão. Porque uma coisa que atrapalha o mover de Deus são incrédulos, irmão. Às vezes a gente tem que tirar alguns incrédulos da nossa vida, para que Deus faça algo. Não ande com incrédulo, ande com alguém que sonha com você, com alguém que acredita no seu potencial que Deus te entregou, acredita nos negócios que Deus está te entregando. Arranque depressa os murmuradores, aqueles que são invejosos. Ah, mas eu tenho 300 funcionários, mas 200 só fala mal de você.
Tira, manda embora. Deixa quem está na mesma fiação, que o pouco com Deus é muito. Aí sobrou agora 10 mil. Saiu 22. E Deus falou: ô Gideão, ainda tem muito. Se vocês forem para a guerra com 10 mil, e se vocês se derem a vitória, vai acontecer ainda de vocês falarem, e os povos, as vizinhanças dizerem, que vocês tinham até uma boa quantidade. Faz o seguinte, tira mais um pouquinho, e só sobrou 300. 300 contra 135 mil. Deus escolheu o mais pobre, o mais fraco, e ainda reduziu o exército. Porque quando Deus nos chama, não é nós que vamos fazer, é Ele que faz. Quando Deus nos chama, a capacidade não vem de nós, vem dEle. Deus está dizendo, se vai 300, esses 300 são os que vão confiar no meu potencial, na minha unção, no meu poder, na minha força. Porque 300 para ir, quanto 135 mil, são pessoas que não estão caminhando na sua própria força. Porque quem caminha na sua própria força, não vai para a guerra em desvantagem. Quem caminha na sua própria força, não compra uma casa na hora que não é para comprar, aonde a conta não bate. Não compra um carro na hora que não é para comprar, onde a conta não bate. Mas quem caminha na força, na visão de Deus, no poder de Deus, não importa a conta bancária, não importa as circunstâncias, não importa o que a mídia está dizendo sobre o Brasil, abre empresa sim, vai viver o que Deus tem. Quanto contra 135 mil, foram 300 loucos, fortalecidos pelo Senhor. Irmão, se alguém chega para você e fala, meu irmão, vamos para uma guerra ali, mas quem vai estar com a gente? 300 pessoas, e o inimigo? 135 mil. Tem gente que não passa nem na rua da biqueira, não entra nem em quebrada, já fica tremendo de medo, tem que mudar de rota. Imagine ir para uma guerra, 300, mas Gideão e aqueles 300 tinham a certeza, daqueles que estavam com ele, é muito maior e muito mais poderoso do que qualquer exército que pode se levantar. Ninguém é como o nosso Deus. A Bíblia diz que nunca se viu, ainda não se ouviu, um Deus tão poderoso, que trabalha em favor daqueles que nele espera. A Bíblia diz também, se Deus é por nós, se Deus é comigo e com você, quem será contra nós? A Bíblia também diz, se Deus está agindo, quem impedirá? Ele é terrível, Ele é tremendo, Ele é poderoso. Deus não precisa de muitos, Deus precisa de fé, de pessoas com coragem, que vivem debaixo de uma palavra, um decreto que foi liberado. Deus não quer fazer coisas favoráveis aos nossos olhos. Deus, Ele quer realizar coisas impossíveis na minha vida e na sua vida. Para quando as pessoas verem e perguntar, como pode, o que aconteceu? Você dizer, foi o poder de Deus, foi a força dEle. Sem Ele eu não conseguiria, sem Ele eu não alcançaria tal favor. E agora, Deus, com 300, qual é a ordem? Nós vamos, pegue algumas tochas, acendam as tochas, pegue os seus cântaros, comecem a gritar, comecem a me adorar, comecem a declarar palavras proféticas. E foi assim que aqueles 300 entraram na guerra.
dizendo: pelo Senhor e por Gideão, pelo Senhor e por Gideão, pelo Senhor e por Gideão. Nós estamos aqui, nessa geografia, na zona leste de São Paulo, para batalhar pelo Senhor, e pelo propósito, e pela igreja. Chacassorebadarabas. Aí eles começaram a marchar, quebravam os cântaros, as tochas estavam acesas, o coração estava incendiado. Agora o próprio inimigo ficou confuso. O próprio inimigo começou a se atacar um ao outro. Eles não precisaram levantar espada, somente adoração, somente intercessão. Pedro um dia tentou levantar a espada e Jesus falou: Pedro, não é assim. Pegou a orelha de volta e colocou sobre aquele soldado. Deixa eu ir, Pedro. Não levante espada contra pessoas. Não levante, circunstâncias favoráveis com a sua própria força. Não queira derrubar ninguém para se favorecer em alguma coisa. Deixe Deus realizar. Deixe Deus fazer. Não queira ajudar a Deus. Não queira pular processos. Confie no Senhor. A Bíblia diz: aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Pastor, estão fazendo alguma mandinga contra mim. Tem uma vizinha que só por Deus, você até às vezes tenta discutir com ela. Não faça isso. Essa peleja não é você que vai pelejar. Essa peleja pertence ao Senhor. Mas como, pastor? Ore por ela. Acenda as tochas. Quebre os cântaros. Daqui a pouco algo vai acontecer. Ela vai se entregar para Deus. Ou ela vai mudar de bairro. Alguma coisa Deus vai fazer. Porque aonde há adoração, aonde há santificação, aonde há obediência, o diabo não suporta. Ele tem que bater em retirada. E agora Deus venceu a guerra. 300 contra 135 mil. E ninguém levantou a espada contra ninguém. O próprio inimigo se confundiu. Deus está confundindo o meu e o seu inimigo nessa noite. O inimigo pensou que você não vinha para o culto hoje. O inimigo pensou que você não ia dar glória a Deus aqui hoje. O inimigo pensou que, iria te abater aqui hoje. Mas você está aqui com cântaros na mão, confundindo o seu inimigo. O seu inimigo está saindo daqui hoje confuso. Porque talvez você tenha alguma dívida para pagar amanhã e não tem dinheiro. Talvez amanhã você não tenha o emprego que você queria. Mas você está aqui hoje pelo Senhor e por Gideão. Pelo Senhor e por Gideão. Com tochas acesas, cântaro na mão, e a vitória é certa. Deuteronômio 3:22. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejará por vós. Deus me deu uma palavra, e a palavra foi: não importa as circunstâncias, quem entra na guerra com Deus nunca está em desvantagem. Deus está dizendo: não importa o que está pela frente, se eu estiver contigo, já deu tudo certo. Não vá para a guerra sozinha. Não queira lutar com as forças do seu braço. Deus, Ele quer lutar por mim e por você. Mas para isso é necessário entrega. Salmos 34:7, se eu não me engano, ou 37:4. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Não tente converter as pessoas
com as suas próprias forças. Você não vai conseguir. Dê um bom testemunho e ore por essa pessoa. Repreenda todo espírito que está impedindo essa pessoa. Lute nas regiões celestiais, porque daqui a pouco não é você que vai chamar, é ela que vai se oferecer para vir para o culto. Ela que vai se oferecer para ir para o encontro. Daqui a pouco ela vai falar: eu já entrei no aplicativo, já fiz aquele negócio de inscrição do encontro. Você não precisou nem mandar o aplicativo, nem precisou agora mandar mensagem, porque muitas das vezes aqui a gente quer fazer do nosso jeito. Mas deixa o Senhor fazer. Deixa o Senhor mudar. Porque Deus, Ele sabe como criar um meio para converter alguém. Filipenses 4,13 está escrito: tudo posso naquele que me fortalece. Somos fracos, dependentes, pecadores, mas o Senhor nos perdoa. Fracos, mas o Senhor nos aperfeiçoa, nos fortalece. E agora, tudo podemos. Não há mais impossibilidades. Tudo é possível ao que crê. Jesus veio com a mensagem, a mesma mensagem que Deus pregava na antiga aliança, chamando os que não são para que seja, os menosprezados, os fracos, para realizar o seu propósito. Mateus 11, 28 ao 30, coloca aqui por favor. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. A mensagem do reino do Pai não mudou. Agora Ele enviou o seu Filho, para que o Filho pudesse fazer algumas escolhas na terra, para estabelecer o seu reino, o seu propósito. E qual é a chamada? Qual o tipo de pessoas que Ele está chamando? Vinde, os cansados, os oprimidos, os sobrecarregados, que eu estou aqui para curar, eu estou aqui para libertar, eu estou aqui para entregar o meu jugo que é suave, e o meu fardo que é leve. Se você chegou aqui cansado, oprimido, sobrecarregado, Jesus está dizendo: vinde a mim, eu estou aqui por você. Eu entreguei minha vida na cruz por você. Eu sou aquele que vou te fortalecer. Eu sou aquele que vou te usar. Eu sou aquele que vou te colocar no meio dos príncipes. Eu sou aquele que no lugar da vergonha colocarei dupla honra. Xarabassore badarabas.